Nossa, se vocês viram o vídeo anterior que eu falei sobre o Japão tá copiando a política fiscal do Brasil, então vocês vão prever mais ou menos do que se trata esse vídeo só pelo título. Mas para dar um pequeno contexto, basicamente o Japão ele está copiando a política fiscal, onde você gasta à vontade, contanto que o PIB cresça, né? Então, estão nem aí para, de repente, gastar com cuidado ou ser econômico com o dinheiro do povo. O importante é que a gente tenha um crescimento econômico, mostrar nos números que eles estão bem, que eles são os gostosos da fita. Tem também o investimento em países amiguinhos para mostrar que eles são amiguinhos de todo mundo e não esperar um retorno de investimentos, que é o que eles deveriam fazer como um país, donos de uma nação. E o que você espera-se de um governo que vai agir dessa forma? Assim como o PT aí do Brasil, você espera que o governo ele vá tentar achar formas de quebrar o seu limite de gastos. E é justamente o que se trata essa notícia aqui. O governo Takaichi não estabeleceu limite máximo para a nova estrutura de investimentos na solicitação orçamentária para o ano fiscal de 2027. Então, sem limites, meu amigo. Se você atinge a meta de gastos, você dobra a meta. Assim como dizia nossa querida mãe Dilma, ela vai dilmar um pouco aqui no outro lado do mundo. E provavelmente vai ser com força, né? Porque a maneira como as notícias estão vindo aqui e o desenho da política econômica deles estarem vindo certinho, como você já sentiu aí no Brasil, é para você ver a razão do motivo do iene estar se desvalorizando. Hoje foi um dia especial que eu já troquei todo o meu iene por dólar, pelo menos 50% meu eu tive que converter para dólar porque eu vi que vai ser só derrocada abaixo. Bom, mas vamos para a matéria. Ah, Antes de falar da matéria em si, eu percebi que essa matéria em específico ela causou tanto impacto que teve até uma conversa entre jornais. Quase nunca eu consigo ver um tema específico sendo falado de um jornal para o outro, exceto temas muito complexos, como de repente a guerra ali do Oriente Médio, ou de repente o problema lá da Copa, né? Você teve a Copa do Mundo, muitos países, é um assunto internacional, e aí você teve muitas pessoas falando sobre esse assunto. E aí repercutiu em múltiplos jornais. Agora, política é bem difícil. Geralmente os jornais vê aspectos diferentes e dificilmente eles falam de um ponto de vista, um assunto específico em si. Só que hoje eu peguei duas matérias que tratam exatamente do mesmo assunto. Porque o que aconteceu? Um dia anterior você teve a conversa ali do Honebuto, que é onde eles discutiram como vai ser a política fiscal do Japão, e é a política que vai brasilificar o Japão. Então, saiu aí algumas matérias falando a respeito disso, porque a preocupação subiu de uma forma escandalosa, e você vê que o iene ele bateu quase 164 ienes por dólar hoje, justamente por conta da loucura que vai ser. E para vocês terem uma ideia, é como se fosse. Bom, aqui no Japão o iene ele saiu dos 159, 159. O governo estava lutando para manter sempre abaixo de 160. Passou de 160 e a gente está chegando em 164. Imagina se de repente o real, ele no curto período de 2 anos, ele vai para 10, sai de 5 para 10. É exatamente essa mudança radical que a gente está tendo em nossa moeda hoje. O iene está tendo uma crise violenta e o que mais vai se ferrar aqui somos nós, residentes e japoneses que estão escravizados nesse país. Agora, percebam que essa matéria também está relacionada com esse assunto, porque vou traduzir aqui para vocês. Aumento no orçamento da defesa é inevitável, mas o Japão não revela enquanto. Então, já é de se notar que o Japão ele quer se militarizar, ele vira e mexe fala de querer remover o acordo
aquele artigo que fala que o Japão não pode entrar em guerra, ele não quer mais ter isso, ele quer ser um cara que cria e vende armas, e ele prevê um orçamento, só que ele não sabe exatamente quanto ainda. Ele está pensando em investir pesado no exército, nessa parte militar, só que foi um volume alto que eles estão prevendo, só que não tem um número específico ainda. Você também não sabe de onde esse número vai sair. E na conversa que teve ontem, né, sobre a política da brasilificação, ficou ainda mais preocupante esse ponto, porque como que você vai gastar um volume grande com o aumento da defesa, só que você nem ainda sabe os limites que você tem. Então, basicamente, o Japão ele está criando planos e planos e planos, só que ele vai injetar grana com força para fazer esse tipo de coisa na sociedade japonesa. E a única coisa que eu posso prever com isso é uma inflação ainda maior, porque como que você vai fazer para poder cobrir todos esses gastos se você não está subindo produtividade, você está com uma população limitada por conta dos seus cortes de visto e por conta da população mais jovem sendo cada vez mais reduzida. Então você tem uma série de problemas que não vai aumentar a produtividade do nada. E com esses planos econômicos indecisos, você tem o cenário estrangeiro assustado, pensando, pô, como eu vou deixar meu dinheiro aqui, sendo que a galera aqui está pirada, esse governo não sabe o que ele está fazendo. Então, com essas últimas notícias, o iene ele ficou um pouco mais desvalorizado porque teve saída de dólar. Eu mostrei no vídeo anterior que os investidores eles passaram a ficar preocupados, ficar em choque com esse tipo de política e, consequentemente, você teve a remoção de dólares do país, tornando o dólar mais escasso em relação ao iene. Então, você precisa de mais ienes para comprar um único valor de dólar. Por isso que ele fica um pouco mais caro. E aí você vê que foi uma preocupação e tanto que saiu a notícia do mesmo tópico nos dois jornais. E vamos ver o que falam aqui, né? Uma minuta das diretrizes do governo para o pedido de orçamento do ano fiscal de 2027 foi divulgado no dia 24. Em relação à nova estrutura de investimentos estabelecida pelo governo Takaichi para alcançar o crescimento econômico, serão feitos ajustes para evitar a imposição de um limite máximo para os pedidos de gastos com projetos de cada ministério. Então você vê que eles vão fazer de tudo aqui para para evitar a imposição de um limite máximo para os pedidos de gastos com projetos de cada ministério. Então, cada ministério que eles têm, que não é pouco, eles tinham um limite de gasto. Não vai mais ter. Então, da onde vai sair essa grana, cara? É isso que me preocupa. E deveria preocupar toda pessoa que mora aqui. E aí você vê a próxima parte que é mais engraçada. O aumento nos gastos com seguridade social devido ao envelhecimento da população, como pensões e assistência médica, poderá permanecer no mesmo nível do ano anterior, em aproximadamente 400 bilhões. Eu achei que isso fosse subir, só que eles querem manter esse ponto mesmo, cara, que é a parte de seguro social e para lidar com os velhos daqui. Então, não só os velhos, mas também a parte de saúde. Então, é literalmente dane-se todo esse ponto aqui que eu já estou gastando muito com ele. Não vou fazer mais nada referente a isso. E todos os outros setores, ou todos os outros ministérios, gastem à vontade, não vamos ter limite. Então, o Japão, cara, o que ele está pensando em fazer é ter uma cartada branca para poder gastar à vontade. Você tem aquela famosa política do Estado como um indutor da economia, onde o governo ele quer abrir ali suas brechas para poder mamar umas licitações gordas, assim como acontece no Brasil. Porque tudo o que você vê nessas notícias aqui é exatamente o mesmo esquema que você tem no Brasil. Você remove teto de gasto de todos os seus ministérios,
Com a remoção do teto de gasto, você vai também colocar goela abaixo essa política de relação de PIB e despesas, então não é um negócio mais baseado em ter um orçamento e gastar conforme o que você tem, vai a trolha toda do que eu quero gastar, e aí se cresceu, cresceu, se não cresceu, a gente gasta um pouco mais para ver se tem um crescimento de vez. Então, é assim, é rumo ao abismo. Quem veio para o Japão e pôde curtir os tempos dourados, bom, boa sorte, você teve uma boa sorte. Agora, quem veio para cá e está pensando em começar a vida aqui, é uma boa sorte no sentido de vamos virar um Brasil no pior dos sentidos. Felizmente ainda temos a questão da segurança aqui, mas todo mundo sabe que com a degradação da economia, inevitavelmente vêm os outros problemas de países mais pobres. Um deles é a insegurança. Então é bom você começar a planejar a sua vida para, de repente, picar a mula e para um país assim que seja, de repente, o segundo melhor na questão de segurança, porque aqui parece que o barco ele está tendendo a afundar. Mas deixa eu saber nos comentários o que vocês pensam a respeito dessa remoção do teto de gastos. Será que a gente vira uma Brasilândia? Um Brasilnês? Ou, de repente, a gente está apenas antecipando um pouco o que pode acontecer no Japão? Talvez nunca saberemos. Deixa eu saber nos comentários, estarei lendo-os. Fique à vontade para se inscrever e dar o joinha para fortalecer o canal. Falou e até o próximo vídeo.